E a novela Gabigol Flamengo, ela persiste muito em função da diretoria não dar um final no assunto e seguir levantando a bola, ou melhor, a bola sim, para o Gabigol, que em cada palavra, em cada entrevista da diretoria do Flamengo, e nesse momento, próximo da eleição, a diretoria está em vários podcasts, em cada vez que se menciona o Gabigol, ele se aproveita da situação para fazer uma média, para colocar alguma frase de efeito nas redes sociais ou para que o seu staff, né, seus empresários ou o seu empresário dê alguma declaração a respeito, enfim, se colocar sempre em evidência. E isso, vamos e convenhamos, só é bom para uma pessoa, que é para o Gabigol, porque o Flamengo ele deixa de seguir sua vida enquanto não resolver essa novela que já deu, né? É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui a sua inscrição no canal para o crescimento, o like também para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. E comente se você concorda ou não com o que foi abordado aqui, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Gabigol e Flamengo. Desde a última declaração, ou melhor, da primeira declaração que não ficaria no Flamengo, logo após a final da Copa do Brasil, quando o Flamengo se sagrou campeão, esse tema ele vem ganhando, essa novela, melhor dizendo, vem ganhando vários capítulos, né? Logo após essa declaração do Gabigol, você ficou sabendo de tudo que aconteceu nos bastidores, os problemas, inclusive, de indisciplina com o técnico Felipe Luiz, também com os jogadores, a festa, que ele, além de não ir à festa do Flamengo, em comemoração ao título, tentou criar uma festa particular, ou seja, todo esse desenrolo aí. O ponto é que não se dá um fim nisso daí. A diretoria, para preservar o ambiente, né, afastou o Gabigol do grupo, e aí nos podcasts, e isso aí gerou muito mais polêmica, muito mais engajamento das pessoas que cobrem o Flamengo, e o Gabigol tem se associado ao Flamengo, né? Ele é uma figura importante na história do Flamengo recente, então ele tem sua imagem ligada ao Flamengo, que todo mundo vem falando sobre isso, tudo mais. Aí o Gabigol, quando foi afastado, disse que ia para o setor norte, no Maracanã, que não foi. Mas o ponto é que isso não vem, essa novela não tem fim. E aí, a diretoria do Flamengo, em cada entrevista que ela concede, principalmente em época de eleição, o candidato do Landim, o Dunche, tá nos podcasts, o próprio Landim parece que está fazendo campanha para ele mesmo, tá sempre nos podcasts, esse tema do Gabigol sempre é levantado. E parece que a diretoria, não sei se de forma intencional ou não, mas certamente por uma falta de estratégia, na minha opinião, sempre deixa o Gabigol em evidência. A última, toda vez que questionado sobre a questão do contrato, por que não renovou, tentando contar uma narrativa do Gabigol que não quiseram renovar com ele, porque apertaram a mão dos pais dele, dos empresários. E aí a diretora do Flamengo tentando se defender, dizendo que se o Gabigol quiser, essa foi a última do Dunche, né? Se o Gabigol quiser, eles podem conversar e aceitar o contrato de 1 ano, né? Eu entendo que a diretora do Flamengo não quer o Gabigol e fala justamente isso porque sabe que o Gabigol não vai aceitar um contrato de 1 ano, até porque tem uma proposta bem melhor do Cruzeiro, ao que parece. Mas o ponto é, por que dar a entender ou estender essa novela? Por que já não basta? Por que quando tiver essa pergunta já não falar? Olha, o próprio Gabigol já deixou claro que não fica no Flamengo, foi uma opção do atleta, nós fizemos um contrato, uma proposta de 1 ano, ele não aceitou, vida que segue. Por que ainda deixar aberto essa porta para que toda vez tenha repercussão?
Claro, eu acredito que passe pela questão das eleições, provavelmente alguns sócios, o atual gestão possa perder votos importantes, porque alguns sócios ainda, que são torcedores, obviamente, se veem muito ligados ao Gabigol, mas eu acho que tem que ter um divisor de águas, porque o que pode acontecer de pior é ficar no meio termo. E agora, mais recentemente, o Marcos Braz, né, saiu a notícia de que ele ia conversar com o Gabigol para alinhar algumas coisas, e aí se juntou a declaração do Dunche no podcast do Charla Podcast, que ele disse que se o Gabigol quisesse conversar, a proposta ainda estava de pé. Aí logo em seguida o Braz vai conversar, ou anuncia, sai a notícia que ele vai conversar para amenizar o clima com o Gabigol, e aí já se junta Lé com o Cré. Flamengo vai tentar ainda renovar com o Gabigol. E o Gabigol, não foi isso que aconteceu na prática, mas como eu falei, se junta Lé com o Cré, e para vender notícia sai isso. E claro, o Gabigol, para se colocar ainda mais em evidência, que ele tenta às vezes não, ele se coloca, na minha opinião, acima do clube. A gente tem que falar assim que é um ídolo, é importante, mas ele se coloca acima do clube. E aí ele se aproveita dessa situação e pega, manda o seu empresário soltar aí, soltar informação na imprensa de que ele, Gabigol, não vai aceitar mais a renovação com o Flamengo, porque já está palavrado com outro clube. Olha como as coisas invertem. Ele, Gabigol, não vai mais aceitar, sendo que foi o Flamengo que não fez a proposta que ele queria. Então o correto é, o Flamengo não quis mais o Gabigol. Esse é o fato das coisas. E não, o Gabigol não vai aceitar o Flamengo. Olha como inverte e olha como o Flamengo dá essa oportunidade, essa brecha para o Gabigol contar a narrativa que mais lhe convém. Né? Ou seja, o Flamengo não aceitou aquilo que o Gabigol pediu, portanto o Flamengo não quis o Gabigol dentro das condições postas. E agora, porque o Dunche deu uma entrevista ali, disse que se o Gabigol quisesse conversar sobre a proposta que lhe foi feita, estava ali a proposta de pé. Logo em seguida o Braz vai conversar com o Gabigol para tentar amenizar o clima, e aí, de uma forma oportunista, junta-se Lé com o Cré e sai a notícia que o Gabigol não vai aceitar renovar com o Flamengo. Não adianta o Flamengo tentar. Olha como as coisas são e se invertem a uma narrativa que melhor convém ao Gabigol. Então, a diretoria do Flamengo, com receio de se colocar de uma forma muito radical contra o Gabigol e tudo que ele vem fazendo para não perder votos importantes, já que a eleição está aí menos de um mês para acontecer, ela tem esse receio e fica pisando em ovos. Mas ao pisar em ovos, né, tem uma frase que você não consegue agradar gregos e troianos, não é verdade? Ou seja, você não consegue agradar dois lados, mas ao ficar pisando em ovos, você está desagradando a gregos e troianos. Não é que você agrade um e desagrade o outro. Você desagrada os dois, porque você desagrada aqueles que já querem ver o Gabigol longe, não concorda com tudo que ele vem fazendo, e aqueles que ainda querem o Gabigol. Então, quando você fica no meio do muro, você desagrada esses dois grupos. E, na minha opinião, isso é muito pior. Então, a diretoria do Flamengo ela fica dando brecha para que o Gabigol conte sua própria narrativa e conduza a história. E pior, o Flamengo, o que realmente importa para nós torcedores, o Flamengo ele não se livra dessa novela, sabe? E isso, de alguma maneira, tira a mobilização do clube no que deveria importar. No jogo contra o Atlético, parecia que o mais importante é se o Gabigol ia para o setor norte ou não. Agora a gente tem um jogo contra o Cuiabá, que é um jogo importante, tá bom, o Flamengo está muito distante do título, essa é a verdade, mas é importante terminar da forma mais digna possível, na melhor posição possível, e o terceiro lugar, pelo menos, terceiro e segundo lugar, o Flamengo ainda pode alcançar. Ah, Diogo, brigar por vice-campeonato? Não, brigar por premiação. Quanto mais em cima o Flamengo terminar, mais ele ganha. Então, quando o Flamengo deveria estar mobilizado a terminar de forma digna o Campeonato Brasileiro, o discurso
o foco, a pauta, ainda é Gabigol. A diretoria só se fala disso, né? Parece pisa em ovos, já nos podcasts só se fala disso. E, como eu disse, por um erro da própria diretoria que não sabe dar um basta num assunto que já deu, que já, sabe, já tá chato pro próprio flamenguista. E aqui já vai a minha opinião a respeito, porque de verdade, o Gabigol é um ídolo histórico, o que ele fez, principalmente em 2019, mas não só em 2019, o que ele fez não vai ser esquecido, daqui a alguns anos, décadas, vai ser lembrado por isso, mas já deu a história dele no Flamengo. E o que ele tem feito, a gente tem que separar do quão decisivo ele foi em campo, mas também a gente tem que separar do quão não profissional ele é fora do campo e do quanto ele desrespeitou e continua desrespeitando o Flamengo. Tem muita gente que torce para jogador, eu torço para o Flamengo. Ter um Gabigol como ídolo em 2019 foi um dos momentos de maior felicidade que eu tive como flamenguista. Não devo isso só ao Gabigol, né? O Bruno Henrique, na minha opinião, foi até mais decisivo naquele jogo que o próprio Gabigol, porque ele iniciou a jogada em 2019 que criou todo o lance para o gol, mas eu entendo que o Gabigol é a cara dessa geração e, poxa, aqueles 2 gols estão na minha memória até hoje, mas não é por isso que a gente vai deixar passar todo o desmando, todo o desrespeito que o Gabigol tem ocasionado ao Flamengo, principalmente nos últimos meses, não só nos últimos meses, mas principalmente nos últimos meses. E do último na declaração após a final da Copa do Brasil, para mim foi uma falta de respeito completa, quando ele tira da pauta a comemoração do campeonato, onde o torcedor estava muito feliz, onde a pauta de toda a mídia era o Flamengo campeão, quando ele chama para si. Mostra o egocentrismo que é o Gabriel como pessoa, aí já não mais o Gabigol, o Gabriel como pessoa. É difícil separar uma coisa da outra, mas é preciso. E a diretoria, ela precisa se posicionar de forma mais incisiva, ela precisa ser mais firme nisso daí e acabar de uma vez por todas com essa novela do Gabigol, porque já deu. Agora já é um assunto do próximo clube dele, do Cruzeiro, que seja, mas do Flamengo eu queria ver sair em discussão, em pauta, o Flamengo, o jogo do Flamengo. E a diretoria, como eu disse, está contribuindo, não sei se intencional ou está caindo no jogo, mas está contribuindo para essa narrativa do Gabigol que já deu, chega, vai para o Cruzeiro, para o Santos, sei lá para onde, mas eu quero ver do Flamengo se falando de Flamengo e do Campeonato Brasileiro. É isso que para mim realmente importa. Essa novela, eu tenho certeza que para boa parte da torcida já deu, e a diretoria fazendo aí um papel de marionete na mão do Gabigol, um personagem polêmico, egocêntrico, sim, ídolo egocêntrico, e que não vem, ou melhor, que vem desrespeitando o Flamengo de forma constante nos últimos tempos. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, se você concorda, se não concorda, interaja, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like para que mais pessoas possam ver esse vídeo e até a próxima.